É um assunto que coincidentemente, eu escolhi e ele tem muito a ver com o futsal, porque o futsal ele acaba, de certa forma, lutando o tempo todo contra o sistema e contra muitas coisas que de repente não interessam para o futsal, acabam aí sobrando nas costas de quem gosta, de quem trabalha, de quem quer contribuir, e isso faz com que o treinador tenha aí uma luta diária, mas dá para se organizar. O título é o mínimo que todo projeto de futsal precisa ter em 2026. Lembrando de novo que a ideia é fortalecer o trabalho do treinador. Tá, ao longo das 3 semanas aí, a gente falou muito sobre você sente que trabalha muito no futsal, mas o projeto nunca sai do lugar, que tudo depende de você, se você parar, tudo para. Treino acontece, mas não há organização, as decisões são tomadas no improviso, não existe padrão, processo ou planejamento, tudo depende da sua trajetória e do seu esforço. Galera, isso não é falta de capacidade, é falta de estrutura. E aí, se a gente voltar aí, principalmente no período antes da pandemia, no Brasil eu creio que existia uma divisão muito clara entre o esporte profissional, e aí a gente está falando de futebol profissional, tá? No Brasil apenas o futebol é profissional, e isso traz muitos problemas para quem está na base ou para quem está em outras modalidades, e aí dentro desse aspecto o futsal é uma modalidade completamente distinta, tá? Na questão de organização, de perfil de dirigentes, de equipes, de clubes, e pós-pandemia isso acabou ficando meio que diferente, tá? A gente não consegue mais separar um projeto é, em relação à organização, à estrutura. Você não tem mais o amador. Ou você trabalha com uma gestão profissional, você leva cases e leva eventos e leva projetos com profissionalismo, ou você acaba não conseguindo fazer. Então, independente e aí eu não estou falando do atleta, o atleta muitas vezes ele pode sim não ser profissional, isso significa que ele não é a mentalidade, sim a questão do tempo, tá? Ele vai se dedicar parcialmente ao esporte, em outro período ele vai estudar, vai trabalhar, mas a questão da gestão, da organização, do planejamento é profissional. E aí o projeto desorganizado não cresce, ele só sobrevive. Tá, eu vou trazer no início aqui para vocês uma situação que aconteceu ontem. Queria que vocês aí prestassem atenção, tá? E feita essa abertura, eu queria que vocês ficassem até o final, porque essa live vai mostrar o mínimo que um projeto precisa para ter. Cara, eu vou mostrar para vocês aqui um lance, tá? Acho que todo mundo deve ter visto aí, o pessoal que está na aula. Quem não viu vai ver agora. Foi ontem, tá? Na Champions, tá? Final de jogo, José Mourinho pede para o goleiro ir para a área, porque é um lance que no futsal, cara, foi praticamente assim. A gente vê isso o tempo todo, tá? Então, uma sacada do Mourinho, porque a bola parada no futsal também é um diferencial, tá? Então, ele claro que eles treinam, tá? Como as equipes de futsal treinam, mas eu fiquei pensando o quanto o futsal tem esse poder, de repente, de trazer esse tipo de emoção. Porque o goleiro linha no futsal, ele já vem aí desde a final dos anos 90, a gente já tinha goleiro que podia sair da área, as regras começaram a facilitar o jogo com o goleiro linha. Então, esse lance de ontem aí, ele mostra o quanto o futsal tem um potencial de levar emoção para o público, tá? E aí, quando você está desenvolvendo um projeto, você tem que pensar nisso. As pessoas, o seu trabalho precisa ser valorizado, e aí muitas vezes o próprio treinador não leva em conta isso,
Ele não está preocupado com as emoções que o público vai ter, com o sucesso que de repente uma situação de final de jogo, um último minuto vai causar, a mensagem que ele vai passar, a bagagem que vai ficar com aquelas pessoas que vivenciaram isso. Então, imagine quem estava ontem no estádio vai ter um momento para lembrar para toda a vida, tá? Voltando aqui para o nosso. Deixa eu retomar aqui a. E aí eu dividi a aula em três blocos, tá? Eu vou estar começando pelo primeiro aqui. O maior erro do treinador é achar que toda organização é algo complexo ou distante. Muitos acreditam que precisam de estrutura grande, esperam ter mais aluno, mais apoio, mais dinheiro, adiam a organização para crescer. O projeto não cresce para depois se organizar, ele só cresce porque alguém se organizou ontem. Sem estrutura mínima, o projeto vira refém do improviso. Cara, e aí eu vou trazer assim, não dá para querer tudo perfeito. Então, acho que o interessante é você tentar se organizar dentro daquilo que você já tem, você pensar em coisas simples no início, mas pensar em uma estrutura mínima. Eu vou mostrar para vocês um case de sucesso, mas antes eu vou mostrar uma situação que aconteceu, tá? Nesse primeiro bloco, eu vou mostrar para vocês uma situação aqui que aconteceu na Copa América. Levou para o fundo, a marcação dobrou, mas a bola passou! No 1 contra 1 é sempre mais Brasil! A bola desviou na marcação dupla, tirou Berrios, sobrou com açúcar pro Kleber! Já recuperou o Brasil. Diego balançou, vai no fundo, buscou a segunda trave de novo! Kleber! Gol! Brasil! Galera, esse jogo foi 2-0, tá, para o Brasil na Copa América, mas eu trouxe esse jogo só para pegar um exemplo aqui, e vocês já devem ter vivido essa situação. Olha aqui, vou até ampliar aqui para vocês conseguirem ler aí também. O duelo ficou paralisado por cerca de 25 minutos devido à forte chuva na cidade de Paraguai. Apesar do ginásio ser fechado, goteiras se formaram na quadra, o que obrigou a arbitragem a interromper provisoriamente. Cara, seleção brasileira, campeã do mundo, Copa América, o maior evento que a gente tem no continente e também um dos maiores eventos aí do mundo de futsal. É, e simplesmente a gente retrata aí o dia a dia de todos nós. Quem nunca viveu isso? E aí eu tenho uma situação que eu sempre falo aqui. Claro que é um desconforto muitas vezes para todo mundo se deslocar para o treino num dia de chuva, mas a gente tem que, de repente, ser responsável em relação ao comprometimento que os atletas têm, porque o jogo acontece. Tá? Ele vai ficar parado por um tempo, vão secar a quadra, e aí a questão do comprometimento, você tem todo o desenvolvimento para se formar como treinador, para de repente colocar uma posição profissional no seu trabalho, e os atletas precisam entender isso. Tá? Então, ontem, por exemplo, aqui onde eu estou no interior de São Paulo, em Americana, choveu muito, muito, e tinha treino. Tá? Só que choveu um pouco antes do treino, eu fui para o ginásio, claro, se estivesse sem condições eu teria desmarcado, ou se durante o trajeto tivesse locais aí de alagamento, que os atletas tivessem algum risco para estarem chegando, mas o treino foi mantido. E a gente treinou, os atletas apareceram. Então, são situações que a gente não pode relacionar com, de repente, é, e deixar o nosso trabalho de repente lá para baixo, porque acontece aí com grandes equipes também, a seleção brasileira vivendo isso. Vamos lá, eu vou entrar numa questão agora que é a segunda parte, que esse tipo de problema, quando você não se organiza, ou quando você não pensa na gestão da sua carreira, cansaço, quem aí que vive cansado de repente, trabalha, falta de previsibilidade
financeira, dificuldade em cobrar melhor, falta de continuidade. Então você vive começando e buscando novos projetos, sensação de estar sempre começando do zero. Quando não existe organização, o treinador vira o sistema. Tá, eu trouxe essa questão aqui, tá? Era uma semana na primeira, agora eu coloquei 10 dias. Se você ficasse 10 dias fora, seu projeto continuaria funcionando? Se a resposta for não, o problema não é dedicação, é estrutura. Então, quem tá aí, quiser responder essa questão no chat aí, os treinadores que estão aí, se vocês viajam, ou se vocês têm projetos também, vocês acham que as coisas continuam, o que vocês acham? Quem quiser escrever aí. E olha só, aí eu trago aqui para vocês três pilares que eu acho que a gente tem que pensar: saúde, família e trabalho. Então, o treinador, cara, a gente cuida de todo mundo, mas você tem que estar bem, sua saúde mental tem que estar em dia, fisicamente você tem que arruma um tempo para você fazer exercício, para treinar, para cuidar da sua família. Eu vou trazer agora um depoimento que marcou muito, tá? E eu acho que o treinador ele não pode levar, por mais que a gente tenha paixão pelo futsal, eu acho que existem coisas que a gente tem que valorizar, que os atletas precisam valorizar. Metu gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu, Taip. tai aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime? Pusfinalis? O kam jisai yra svarbus? Kuriai? Tu matei kiek žiūrovų? Svarbu? Ar žmogui? Tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei titulai, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padangėse ant emocijų. Aš labai džiaugiuosi už jį. E aí, para o futsal tem que ser a mesma coisa também. A gente precisa valorizar outras coisas, ter uma visão de mundo, tá? E aí a gente entra já no bloco 3. Organização mínima muda completamente o jogo. Eu vou falar algumas coisas aqui e depois eu vou entrar num case de uma equipe, tá? Que eu mostrei já em uma aula. E assim, é um case que eu tenho me espelhado, tenho elaborado algumas coisas em cima disso. Gestão é saber o que você entrega, ter processos simples, ter clareza de objetivos, ter rotina mínima de controle e não depender da sorte. Não é burocracia, é liberdade. Quando você se organiza, o básico, o crescimento deixa de ser um risco e passa a ser consequência. Vou repetir, quando você organiza o básico, o crescimento deixa de ser um risco e passa a ser uma consequência. Tá? Então, eu vou mostrar essa parte agora e vou tentar linkar com isso com esses tópicos aqui. A Liga São Caetano de futsal, eles vão participar da Liga Nacional, tá? Da chamada Série B aí, segunda divisão da Liga, são clubes novos ou clubes que não tiveram um desempenho tão bom nas últimas temporadas, mas eles apresentaram um projeto que eu achei fantástico do ponto de vista organizacional, simples, tá? Um projeto pautado aí em otimização de recursos financeiros, de recursos estruturais, baseado em aspectos sociais, aspectos de comunidade. Então, eu vejo como um exemplo a ser seguido por muitos treinadores que me acompanham aqui, por isso que eu tô trazendo, tá, esse case para vocês, tá? É um caderno que eles divulgaram, eu vou passar para vocês aqui o que tem, tá?
em forma de checklist, tá? Eu achei muito interessante, muito midiático também, mas muito funcional para a gente conseguir entender. Então, eles foram simplesmente divulgando ali o que eles já tinham implantado no projeto. E para vocês que estão na aula, fica aí o exemplo e até a lição de você depois pegar esse checklist e pensar, tá? Pensar com clareza naquilo que é possível você ter ou o que você já tem. Olha só, tem gente que vai olhar para algumas coisas que o cara já tem, às vezes, ó, material esportivo, é, sala da comissão técnica, tá? Aqui eles têm coisas que são coisas já bem avançadas para o futsal, como um piso, tá? Eles compraram um piso. É, implantaram um almoxarifado. Então, isso são coisas diferentes e tudo isso para o atleta faz muita diferença, tá? Eu acho que isso é pensar realmente na questão, como o treinador estava falando lá, é você cuidar do seu atleta como se ele fosse da sua família também, não é você simplesmente trazer o atleta e não dar nenhum tipo de assistência. Aí a gente vai para outra parte, que são as pessoas envolvidas, tá? Destaquei muito a presença do supervisor, então o treinador ele precisa ter alguém para desenvolver, ou em alguns momentos, olha só, eu não falei isso na outra hora, eu vou falar agora, o treinador, de repente, ele sair daquela função de treinador e começar a ter uma certa empatia em relação ao o que ele faria se ele não fosse o treinador, se ele fosse o supervisor. Tá? Eu tenho feito muito esse exercício porque você acaba melhorando muito, principalmente a relação com os atletas. Pô, às vezes ele fez algo que tá, você como técnico não está gostando, mas será que o técnico tem que ser dono de tudo ali? Cara, eu simplesmente estou tentando me desapegar dessa ideia de ser dono de tudo, porque muitas pessoas vão ter opinião diferente. E essas pessoas são pessoas também que estudam, que vivem do futsal e que você às vezes tem que valorizar o que elas pensam, e às vezes elas pensam diferente daquilo que você pensa. Preparador de goleiros e analista de desempenho são duas funções aí que eu diria que primordiais, tá? Fisioterapeuta, nutricionista, médico, um departamento de saúde praticamente aqui, o roupeiro, tá? A gente falou do almoxarifado lá já, social media também, eu acho que os atletas hoje eles precisam ter também, não só o clube, mas o social media ele pode também estar aí orientando os atletas, a gente tem muitos problemas, tá, com redes sociais, envolvendo crianças, adolescentes e atletas também, e aí eles divulgaram o que tem em andamento, tem coisas muito legais aqui, suplementação, parcerias com universidades, casa de atletas, transporte, segurança, placas. Cara, parabéns, tá, para a Liga São Caetano de futsal. O Instagram também é muito legal, estou acompanhando e, e vou falar mais vezes isso aqui, tá? Até já sugeri para outras equipes que de repente olhassem. E para terminar, eles falam das parcerias, tá? Parcerias são as empresas, tá? Ou as instituições que estão aí ao lado do projeto. Então, olha só, um projeto que de repente tal alcance de muitas pessoas, algumas coisas, claro que eles já vêm de um planejamento aí que já tem as pessoas envolvidas também já têm muita experiência, então é algo que foi construído com base no conhecimento profissional das pessoas envolvidas, é, na comunidade ali de São Caetano, que se propôs a contribuir, e a gente vai acompanhar, porque eu acredito muito que esse projeto vai dar certo e vai inspirar também outros projetos, como eu estou colocando aqui para vocês. Bem, galera, a gente está chegando agora final da nossa aula. Eu queria, lembrando que essa aula faz parte de uma sequência onde eu estou mostrando a base profissional do treinador de futsal e esse assunto de gestão ele foi falado durante todo o mês de janeiro. Se você quer se organizar melhor seu projeto, sair do improviso, construir algo sólido, eu deixei um link também aí durante a live.
tá? Para vocês acessarem e terem acesso aí a um material muito legal também, que é um início aí de você estar se aprofundando nos assuntos. As aulas são fechadas, são curtas, mas estou muito feliz com a participação aí dos treinadores que frequentam a aula. Quem quer continuar no improviso não precisa fazer nada. Quem quer evoluir precisa decidir. Cara, a organização não é sobre ter tudo pronto, é sobre saber para onde você está indo. Na próxima semana eu vou estar falando sobre um dos maiores tabus do futsal, por que o treinador trabalha tanto e ganha tão pouco. Então eu vou trazer algumas estratégias aqui que você pode de repente melhorar, tá? De uma forma ética, de uma forma honesta, tá? E pautada em muito profissionalismo. Se quiserem entrar em contato depois para tirarem dúvidas, falei sobre a pedagogia histórico-crítica que eu estou pesquisando também, então fico à disposição de vocês aí para qualquer dúvida relacionada a esses assuntos ou outros assuntos que vocês tiverem acessado aí nas redes sociais. Futsal Século XXI, a gente está no YouTube, no Instagram, TikTok, enfim, conteúdos aí todos os dias praticamente para vocês estarem se atualizando e estarem melhorando o trabalho de vocês como treinadores. Valeu, obrigado pela participação, até mais.